Fala família vascaína, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. E nesse vídeo de hoje vamos falar sobre o jogo de logo mais entre Ponte Preta e Vasco, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, daqui a pouco, depois da vinheta, a gente vai dar todos os detalhes aqui, escalações, expectativas, histórico, retrospectiva. Vamos falar também da importância desse duelo para os times, que ainda não venceram, como Ponte e Vasco, que estão na zona do rebaixamento dessa atual classificação da Série B, beleza? Mas antes de tudo, quero te pedir, se não é inscrito ainda no canal, se inscreva aqui, você não paga nada por isso. Peço a você que ative o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que a gente subir um vídeo novo aqui no canal Sociedade Malta. Se gostar, deixa o like. E também, se puder, claro, te agradeço, compartilhe, leve esse conteúdo para mais amigos vascaínos através de grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, enfim, nos ajude a chegar a mais amigos assim como você, beleza? Quero te pedir também, se puder, claro, ajude o canal se tornando membro aqui do canal nesse botãozinho Seja Membro. Se não conseguir se tornar membro, a gente vai deixar aí o Pix do canal caso você queira ajudar de alguma outra forma, beleza? Então vem aí a vinheta e a gente se encontra logo mais. Ponte Preta e Vasco da Gama se enfrentam hoje às 16 horas com transmissão da Rede Globo, no horário nobre aí da TV, às 16 horas. O jogo também vai passar no Sport TV e também no Premier Futebol Clube. A gente vai estar aqui também transmitindo no canal Sociedade Malta 2, que é o nosso canal SM2, canal alternativo. A gente vai estar também participando da narração lá da Esporte Metropolitanos, na rádio Esporte Metropolitano, vai estar ao vivo narrando o jogo e a gente vai participar fazendo os comentários dessa partida. Olha que legal! Quero te convidar para participar com a gente. Você pode participar de duas formas. Você pode acompanhar pelo site da Rádio Esporte Metropolitano ou você pode acompanhar pelo nosso canal SM2, onde a gente vai fazer a retransmissão com a narração do jogo Ponte Preta e Vasco, O Vasco vai até Campinas buscar uma vitória, a primeira vitória do Vasco nessa competição, Os dois times, inclusive, precisando da vitória. A Ponte estreou com derrota para o Brusque, que agora é o atual líder do campeonato, venceu nessa rodada de ontem. Ontem tivemos rodada do Brasileirão Série B e o Vasco tem que ficar muito atento a isso, porque não pode desgrudar do pelotão de cima, Vamos então, antes de falar de Ponte Preta e Vasco, falar dessa rodada que começou ontem. O Operário perdeu para o Guarani de 5-2 dentro de casa. O Goiás venceu o Confiança 2-0. Londrina recebeu o Brusque, perdeu por 1-0, tanto prova que o Brusque agora é o líder do campeonato com 6 pontos. CSA empatou em 0-0 com o Sampaio Corrêa e o Remo venceu o Brasil de Pelotas por 1-0. Fechando a rodada de ontem, o Botafogo venceu o Curitiba por 2-0 e já tem 4 pontos ali na classificação. O Botafogo que estreou com empate, com essa vitória foi a 4 pontos. A Ponte Preta, que enfrenta o Vasco logo mais, terá a estreia de Gilson Kleina, que faz a sua 5ª passagem como técnico da Macaca. O técnico Gilson Kleina chega para a Ponte, tentando a reabilitação da Ponte na competição. E a Ponte vem aí de 2 derrotas, Perdeu para o Novo Horizontino no Campeonato Paulista e estreou com derrota para o Brusque por 2-1. A Ponte terá aí como missão tentar bater o Vasco e o homem de referência é o Camilo, Ex-Botafogo, ex-Inter. O Camilo é o principal jogador desse time da Ponte, A Ponte que vem aí com a provável escalação: Igor no gol, Felipe, Ednei, Juan, Rafael Santos fazem ali a composição da linha defensiva. Dauan, Leonaldi, Renatinho, Niltinho, Moisés e Camilo compõem ali o meio campo e a parte ofensiva. O time da Ponte costuma jogar no 4-2-3-1, mesmo esquema tático do Vasco, e pode ser que existam algumas alterações feitas aí pelo Gilson Kleina, que fez testes durante esses 4 treinos que comandou já pela Ponte. Então pode ser que o esquema tático, quem sabe ali, sofra alguma alteração, de repente jogando no 4-4-2, Como o Camilo vem sendo aí aproveitado e como homem de referência deve continuar assim no time do Gilson Kleina, A Ponte também tem desfalques, assim como o Vasco, que não terá Leandro Castan e também não terá MT. A Ponte também não terá outros nomes, como por exemplo o Ryan, zagueiro, não vai jogar, o Kevin, lateral direito,
o Lucas volante e o Richard atacante também estão fora dessa partida de logo mais às 16 horas. O Vasco, por outro lado, tenta também buscar sua primeira vitória. O Vasco vem aí de vitória contra o Boa Vista, né? 1-0, um jogo, uma vitória magra, nada convincente, a torcida cobrando bastante. O Vasco, mesmo com 1 a mais, não conseguiu ampliar o placar e melhorar a vantagem, né, contra o Boa Vista na Copa do Brasil. Partida válida de logo mais, marca aí possivelmente a estreia de Michel. O volante está regularizado, já registrado no BID, pode fazer a sua estreia pelo Vasco da Gama no meio-campo que precisa, né, de consistência, precisa de marcação forte. E vem realmente ali talvez o Michel para ser esse homem, esse cão de guarda que o Vasco tanto busca, né, para esse elenco agora. O Vasco terá desfalques para a partida, como já falamos, Leandro Castan e MT não fazem parte desses relacionados para o jogo de hoje, porque estão em recuperação física, os dois voltam de lesões, né? Marquinhos Gabriel, por outro lado, estará relacionado e pode ser o titular desse meio-campo que precisa, além de marcação, precisa também de criação. E quem sabe o Marquinhos possa ser esse jogador que falta no Vasco da Gama, um meio-campo criativo, né? O Vasco deve ir a campo com Vanderlei no gol, Zeca, que está recuperado pela esquerda, joga, o Léo Matos pela direita, Hernando e Ricardo Graça na defesa. No meio-campo, Andrei, Rômulo e Marquinhos Gabriel. Se não jogar o Marquinhos Gabriel, de repente por falta de ritmo, entra o Sarrafiore, né, que foi o autor do gol contra o Boa Vista. Morato, Peck e Germancano fazem ali a linha de frente do Vasco da Gama. Uma escalação que não me agrada por um aspecto, né? Por dois, na verdade, né? A defesa, que a meu ver não é a principal defesa ainda do Vasco. O Leandro Castan deve ser titular absoluto dessa linha defensiva. O Hernando não me agrada e o Ricardo Graça também não. São dois jogadores lentos, são dois jogadores que têm perdido as disputas aéreas e não mostraram ainda nessa temporada motivos, né, para serem titulares da linha defensiva do Vasco. Acho que uma opção viável seria utilizar o Miranda, mas de repente por conta ali de uma experiência, né, maior do Hernando, né, uma minutagem, como diz aí o Alexandre Pássaro, maior, talvez o Hernando esteja ganhando essa posição por essa razão, né, porque futebol mesmo eu não estou vendo o Hernando jogar, né, não está jogando um futebol que me agrade. Deixe nos comentários aí a sua linha defensiva, né? Vamos para o meio campo, que é o segundo ponto que me desagrada. Matias Galarza não pode ser reserva desse atual meio campo do Vasco. Andrei, muito lento, muito mal, né? O Andrei é um jogador extremamente desatento, um jogador que não pode fazer aquela transição. Não é esse o papel do Andrei. Acho que se o Andrei quiser ser aproveitado pelo Marcelo Cabo, tem que jogar na parte ofensiva do campo de ataque ali do Vasco da Gama, né? Mais próximo do Germancano, quem sabe ali na intermediária para poder arriscar mais para o gol. Uma das características boas do Andrei é o chute de fora da área, além do bom passe, mas a desatenção é muito grande e é um jogador que, a meu ver, não tem espaço para ser titular nesse atual meio-campo do Vasco. Então, Matias Galarza, para mim, não pode ser reserva. Fica aqui um alerta para o Marcelo Cabo, que se precisa de uma marcação mais forte, se precisa de transição mais rápida, para ser um pouco mais vertical, né, para ter consistência no meio-campo, o Matias Galarza não pode ser reserva, né? Outra questão que me preocupa, que eu não citei, é a falta de oportunidades criadas para o Germancano. No jogo contra o Boa Vista, né, fraquíssimo Boa Vista, o time da Série D, inclusive, o Germancano sofreu muito com ausências de jogadas, né, para que a bola pudesse chegar ali naquele último passe, ou de repente naquele cruzamento feito, né, pelo Léo Matos ou pelo Zeca. A bola não chegou no Germancano e isso tem que acabar, né? Se a gente tem um atleta com a performance que o Germancano apresenta, né, com os números que o Germancano apresenta, com a categoria, né, o nível, a categoria do Germancano, a gente não pode ficar com um atacante desse nível sem receber bolas dentro da grande área, né? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Quero te agradecer se você ficou até aqui nos acompanhando. Muito obrigado. Quero te perguntar também o que você acha desse jogo de hoje. A gente nem passou, né, mas o retrospecto entre os dois times é o seguinte: 43 jogos, né, entre os dois clubes, 14 vitórias do Vasco, muitos empates, 19 empates até agora, 7 vitórias da Ponte, né? Fora de casa, o Vasco aí tem 4 vitórias e eu espero que hoje no Moisés do Carelli a gente consiga a 5ª vitória, né? Os últimos 3 confrontos marcaram aí uma hegemonia do Vasco, né?
foram 2 vitórias e 1 empate, né? Pelo Brasileirão de 2017, o Vasco venceu em São Januário e empatou em Campinas, né? Em 2015, o Vasco ganhou da Ponte por 1-0, né? A partida também válida pelo Brasileirão de 2015. Então, que vem a vitória, 1-0 para mim tá ótimo. Acho que se o Vasco ganhar por 1-0 e ganhar realmente convencendo, jogando ofensivamente, controlando as ações do jogo, pode mostrar aí uma reabilitação realmente do Vasco na competição. Temos que vencer para grudar ali no pelotão de cima e não deixar abrirem, né, vantagens ali, né, contra o Vasco que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B, assim como a Ponte, né? A Ponte é a 17ª colocada e o Vasco 19º. Vasco precisa vencer. Então quero te convidar, acompanhe a nossa narração na Rádio Esporte Metropolitano e acompanhe também através aqui do canal Sociedade Malta 2, o canal SM2, e acompanhe a narração que a gente vai retransmitir aqui no YouTube através do canal SM2, beleza? Fica na paz, fica com Deus e até mais.